Hora de falar sobre o Galo, que perdeu Igor Rabelo, mas já tem substituto. Enquanto o Atlético vencia o Godoy Cruz na Arena MRV, Juan Tressoldi desembarcava em Belo Horizonte, para ser mais específico, em Confins. Nessa sexta-feira ele passou por exames médicos e deve assinar contrato de empréstimo por uma temporada. O zagueiro, que foi do São Paulo na temporada passada, mas é jogador do Sassuolo, assina por 1 ano. Importante contar que a grande dificuldade do Tressoldi enquanto jogador do São Paulo foram as lesões. Ele esteve em campo em apenas 23 partidas. Foram lesões na coxa e no joelho, que o indispuseram ou que deixaram ele de fora por 127 dias. Tressoldi é bom zagueiro, tem qualidade, mas precisa ter um pouquinho melhor condição física. Já sobre Igor Rabelo, o atleta se despediu dos companheiros depois da partida contra o Godoy Cruz e foi flagrado ao lado da família na Arena MRV, dentro do gramado, tirando fotos depois da partida. Atleta que que era um dos mais antigos do elenco atleticano, foram 9 títulos conquistados. Igor Rabelo rescinde seu contrato com o Galo para fechar com o Fluminense. Cheguei agora, quais as notícias do Galo? Novidades de volante, zagueiro canhoto, na sua opinião, o Cuca está bem no Galo? Acho que está mal. O Leonardo ontem, quando o Galo foi pro vestiário perdendo por 1-0 pro Godoy Cruz, a avaliação do torcedor do Galo para com o trabalho do Cuca era péssima. Até porque o Atlético ia conhecendo sua terceira derrota seguida em casa em jogo de mata-mata. Perdeu por 1-0 pro Flamengo, jogo que classificou nos pênaltis. Perdeu pro Bucaramanga 1-0, jogo que classificou nos pênaltis, e estava perdendo pro Godoy Cruz. No final das contas, com as mexidas, e o elenco do Atlético hoje bem mais encorpado, gostei dos reforços que chegaram, né? Você tem o Alexander, que dá uma bela melhorada no time, você tem o Renier, que estreou, jogou 7 minutos e deu uma assistência de peito pro gol do Hulk, a percepção ficou melhor, né? A verdade é que o Galo escapou de perder e ainda levou 3 pontos pro jogo na Argentina, em que vai precisar jogar melhor. O primeiro tempo do Galo ontem foi ruim. Então, de fato, a avaliação do trabalho do Cuca é uma avaliação modesta. Apesar de estar vivo em 3 competições, seguir na Copa do Brasil, seguir na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Atlético tem condição de entregar mais, tá bom? Que mais? Nicola, quais são os 2 volantes, um brasileiro e um argentino, que o Galo está tentando fechar? Confesso que não sei, Paulo. Soubesse te falaria, tá? O que eu contei com exclusividade ontem, a gente reproduz hoje, é que a primeira proposta do Altaun pelo Scarpa já foi recusada. 3,5 milhões de dólares, o Galo diz que não há a menor possibilidade de eu vendê-lo por esse valor, especialmente porque gastou 5 milhões de euros para comprá-lo no ano passado do Nottingham Forest. Importante contar que que o Taun já acenava com uma nova oferta de 5 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. Não sei se vai ser suficiente, imagino que o Atlético, para levar essa história adiante, vai querer mais dinheiro, tá bom? Um abraço, bom dia, bom sábado para todo mundo. Amanhã o Atlético voltando as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, tendo o Grêmio às 4 da tarde na Arena MRV. Depois do bom resultado pela Copa Sul-Americana, em que teve o Hulk decidindo, e ele comenta aqui no Tiro de Meta sobre gol decisivo e também a jogada ofensiva do Atlético. Fico feliz, né? Mas assim, não vamos tirar o mérito do Renier, né? Não sobrou, foi um grande passe ali do Renier para mim. E a gente fica feliz pelo nosso objetivo cumprido, que era a vitória. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas não imaginávamos que ia ser tão pegado como foi. O juiz deixando o jogo correr. O mais importante é que ninguém se lesionou. Um placar muito curto, né? Onde o jogo de volta vai ser uma grande final, uma grande decisão lá. A gente sai daqui cabeça erguida pela competitividade que tivemos, principalmente no segundo tempo. No intervalo, o Cuca puxou a nossa orelha ali, todo mundo, para que a gente competisse mais, porque às vezes não é nem a falta de competitividade, mas é a falta de entender o que é que está faltando. E o Cuca ali alertou a gente no intervalo. No segundo tempo a gente voltou muito melhor e fomos coroados com a virada no resultado. E o primeiro tempo ruim do Atlético, né? Breno Galante abordando o Hulk sobre a mudança de um tempo para o outro. Cara, é difícil dizer o que é que faltou no primeiro tempo, né? Até porque foi um jogo bem atípico, um jogo muito pegado, e a gente demorou para entender isso, entender que era mais a parte física ali do que a técnica, né? Então, às vezes ali, a gente tem que entender o que é que o jogo está pedindo, e o Cuca alertou a gente no intervalo do jogo, passou,
não tem como botar atrás, agora é recuperar esse segundo tempo, foi o que a gente tentou fazer, botar mais concentrado, entender que o juiz estava deixando o jogo correr, e íamos um pouco mais forte, né, porque o juiz não estava dando qualquer tipo de falta. Eu acho que foi isso que aconteceu. Principalmente teve muita parada ali, muita confusão, muito empurra-empurra, né, devido à intensidade do jogo. Mas o mais importante é isso, a gente entender, tentar entender o quanto antes. Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de chegar no intervalo e consertar. Foi assim contra o Flamengo, foi assim hoje, então a gente precisa entrar mais ligado, entrar mais concentrado e entender já de início o que realmente precisa ser feito para fazer grandes jogos. Porque essa marca, velho, você até na primeira pergunta falou mais do jogo, do Reinier, muito justo, mas, cara, é uma marca muito expressiva, você vai rompendo marcas no Atlético e agora se torna o maior artilheiro. Tchau, Paulinho! O maior artilheiro agora da Arena é o Hulk. Pois é, né? Paulinho que tanto deu alegria pra massa aí, um grande amigo, um grande jogador também. Mas a gente fica feliz, né? A gente fica feliz, contrariando aí, quando às vezes a gente é questionado sobre a idade, né? Mas assim, a gente se cuida, a gente se prepara para poder dar o nosso melhor. E eu fico feliz, agradeço a Deus por tudo que vem acontecendo. Espero concentrar cada vez mais para poder aumentar ainda esses números, não só individual, mas coletivo também. Aumentando a idade e os gols, tá bom? Amém, que seja assim. Obrigado, Hulk. Conosco aqui no tiro de meta da Itatiaia. O técnico Cuca pro duelo contra o Grêmio vai priorizar a parte física. Lembrando, Saravia com dores na coxa direita, Fausto Vera com dores também na coxa, João Marcelo com estiramento, estão no departamento médico. O Atlético que tem um mês muito puxado com Copa Sul-Americana, com Campeonato Brasileiro, também com Copa do Brasil. Então, o técnico Cuca vai ter dentro do seu protocolo priorizar a parte física para não desgastar nenhum jogador. Desembarcou na quinta-feira em Belo Horizonte o Juan, zagueiro revelado pelo Grêmio em 2019. O atleta que está realizando exames médicos para ser anunciado pelo Atlético. Estava no Sassuolo da Itália. Ele tem 26 anos, teve uma passagem recente, curta, breve, com o São Paulo. Ele que também vem convivendo com problemas de lesão no joelho. Tá certo? Bom dia! E é o Atlético que se prepara agora para o duelo de domingo, 4 da tarde, contra o Grêmio, que vai ser a abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, no turno, nas estreias de mineiros e gaúchos, o tricolor levou a melhor e lá em Porto Alegre venceu por 2-1. Só que aqui em Belo Horizonte, tendo o Galo como mandante, o Grêmio não vence desde 2019. Em 5 jogos, nos últimos 5 jogos, melhor dizendo, tendo o Atlético como o mandante, o Galo venceu 4 e perdeu apenas uma, justamente este jogo lá em 19, foi uma goleada em 4-1